Olá, muito boa noite, meu querido, minha querida, você que está aqui comigo ao vivo, você que não está aqui comigo ao vivo, mas está assistindo essa live gravada, muito boa noite. Vamos começar aí a nossa live número 27, eu acho, mais de 6 meses aí fazendo live, tirando dúvida de vocês, sempre trazendo algum conteúdo relevante aqui para aula. E hoje eu trouxe algo aqui para vocês que é dúvida frequente de vários alunos e que é algo desafiador, mas assim, sinceramente, com muita prática e dedicação, fica uma coisa banal, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque vamos lembrar, né? Todo professor de inglês um dia já foi aluno. Então, às vezes é muito mais fácil de você conseguir memorizar as coisas quando você estuda com frequência. Lembra que eu sempre falo para vocês? Estude ali 15 minutinhos por dia. Se você tiver meia hora por dia, mantenha essa constância, que eu tenho certeza que muitas coisas que você acha absurdo de difícil no inglês, elas vão ficar muito mais fáceis. Mas, sem mais delongas, né? O assunto de hoje é pronúncia dos verbos regulares no passado em inglês. Então, como pronunciar esses verbos que têm esse ed no final, né? Por que isso confunde muita gente? Muitos alunos ficam assim, professor, eu falo com som de ed mesmo? Porque a gente, né, aqui no Brasil, a gente olha uma palavra e a gente quer pronunciar todas as letras que tem ali, né? Então, eu pronuncio o ed no final, ou eu pronuncio o som de t e corto o e, ou eu pronuncio o som de t. Então sempre fica esse negócio, tipo, não sei como eu faço para pronunciar. Eu vou mostrar aqui para vocês mais de uma técnica de como aprender isso. Por quê? Porque se eu ensinar uma forma só, você pode não se identificar com essa forma que eu ensinei. E aí o que que vai acontecer? Você vai achar que foi incompleto, você vai acabar não se identificando. Então eu vou tentar trazer aqui todas as possibilidades para facilitar a vida de vocês na pronúncia desses verbos, ok? E vocês podem falar assim, poxa, esse ed no final, ele é bem sutil, né? Ah, mas se a gente pegar aqui no português, ó, eu comi, eu fiz. Então, quando eu falo comi, todo mundo que está aqui assistindo essa live entende que eu estou falando no passado, certo? Então, às vezes é uma sílabazinha, tipo, ó, come, comi. É uma letrinha que faz você identificar que algo está no passado. Em inglês, então, vai ser a mesma coisa, ok? Vai ser o quê? Alguns detalhes que, com a prática, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou até aproximar aqui. Eu não estou mais trabalhando com PDF, estou trabalhando com Word, que eu acho que fica até melhor para visualizar. Então, aproximei bastante aqui para todo mundo conseguir ver. Então, eu vou começar pelo que eu considero ser o mais fácil. Então, o que que é o mais fácil na hora da gente estudar os verbos no passado? É começar com os verbos que têm esse som de ed. Por que que eles são os mais fáceis? Porque todas as palavras em inglês, todos os verbos que terminam com d ou que terminam com t, vão ter som de ed, ok? Então, aqui, ó ed com som de ed, ed, tá? Esse i aqui, na verdade, em inglês tem som de é. Então, ed, ok? Em palavras, o quê? Com d e t, ó, d e t no final, ok? Então vai ter som de ed. Vamos para os exemplos, ó. Needed, needed, ó, esse ed, certo? Pronuncia aí comigo na sua casa, tá? Eu tô pronunciando aqui, você pronuncia aí. Ó, waited. Ó, wait é o verbo que esperar. Wait, espere. Waited, waited, hated, faded, created, hunted, counted, painted, wanted ou wanted. O americano vai falar wanted e não wanted. Decided, visited, started, ou como o americano vai falar, started, planted, ok? Então perceberam, ó, que todas essas palavras no presente, ó, vou até separar aqui para vocês, ó, todos esses verbos no presente, quase todos eles, pelo menos, ó, ou vai terminar com t, ou vai terminar com dt, ou com e, ó. Então, é assim que eu vou pronunciar todos esses verbos, certo? Ó, visit, visited, vai ter som de ed. Então, verbos terminados em t. Eu vou até acrescentar aqui, ó, t, t ou e. Ele vai ter som de ed,
ok? Então é assim que fica a pronúncia dessas palavras aqui em inglês. Ah, vamos trabalhar com alguns exemplos? Vamos trabalhar com alguns exemplos, ó. Ah, she needed some money to pay her rent. She needed some money to pay her rent. Ok? Então ela, o quê? Precisou de um pouco de dinheiro para pagar o seu aluguel. Alright? Tudo bem? Então, ó, she needed, needed. Então tem esse it no final. Uh, I hated yesterday concert. Então, I hated yesterday concert. Eu odiei o show de ontem. I hate it. Hate it. Então, ó, lembrando também que aqui no presente vai falar hate. Só que no passado, ó, hated. Então tem esse som de r, tá? Hated. Um, he created a new way to solve this problem. Então, ó, he created a new way to solve this problem. Então, ele criou um novo jeito de solucionar esse problema, certo? Então, palavras terminadas em D, T ou E têm esse som de ed no final, ok? Vamos agora para os verbos que têm som de T e tem som de D quando tem esse ED no final, tudo bem? A gente chama eles de unvoiced letters, ok? Então, como é muito ensinado e faz sentido para muitas pessoas, então eu vou trazer aqui para vocês. É você colocar a mão aqui, ó, e ver o quê? Que algumas palavras elas vão fazer a sua corda vocal vibrar e outras não vão. Então, ó, se eu falo, ó, v. Então, você que está me assistindo agora, coloca a mão aqui, ó, na sua garganta e faz v, você vai perceber o quê? Que vai vibrar, certo? Então, tem som. Agora, se eu pego assim, ó, é o som do S. Não vibrou. Perceberam, ó? Vibrou, certo? Mãe, ó, vibrou. Agora, se eu falo, ó, o som do F, então, ó, não vibra as cordas vocais. Então, a gente pode usar isso também para ajudar a gente a memorizar essas palavras. Mas como assim, Giovanni? Então, ó, vamos aqui nessa outra parte. Peraí, ó. A Milena falou que não está conseguindo ouvir o áudio. Ó, Milena, como é a sua primeira live aqui com a gente, tenta verificar alguma configuração aí no seu celular. Às vezes você entrou e pediu para vir com áudio, tá? Então dá uma olhadinha nisso daí. Qualquer coisa você sai e entra novamente. Eu tô falando, ela disse que não tá me ouvindo, né? Eu vou escrever aqui. Sai e entra novamente. Maravilha, então. Vamos seguindo aqui, meus queridos. Então, ó, lembra bem, né, dessa questão de vibrar, não vibrar. Ok. Então, ó, ED com som de T. Então, quando algumas palavras que têm ED no final, elas vão ter som de T, certo? Vai ter som de T. São nas palavras o quê? Unvoiced, tá? Que não tem esse som. Ó, P, 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 P. Não vibra o P, ó. Helped, helped. Eu não vou falar helped, helped. Não. Eu também não vou falar assim, ó, porque eu corto o som do E, então, ó. Helped, helped. Também não, vou falar helped, helped. Próxima. Washed, washed. Left, left. Danced, danced. Worked, worked. Wished, wished. Stopped, stopped. Asked, asked. Repitam aí comigo, hein? Aqui, ó. Aqui em cima. Looked, looked.
watched, watched, kissed, kissed, fixed, fixed, kicked, kicked, checked, checked, missed, missed, cooked, cooked. Então, esse é o passado desses verbos que eu acabei de falar aqui, tudo bem? E aí, como que eu faço para saber se tem o som do T ou o som do D no final? Então, ó, duas formas para você memorizar isso. Primeira, as letras do quê? Que não são sonoras, ok? Perdão, que não são o quê? Não são, a gente pode até falar, não são sonoras, não vibra as cordas vocais na hora de falar, tudo bem? Ó, k, ó, s. Se você fizer só o som da letra, ó, não vibra. Agora se eu faço v, ó, já vibra, entendeu? Então, é uma técnica que você pode usar, ou você pode fazer o quê? Se você não quiser, Giovanni, eu vou ter que ficar colocando a mão no pescoço toda vez agora que eu for falar. Então, tudo bem. Então, você vai memorizar o quê? Esses verbos. Eu trouxe aqui a lista mais completa que eu consegui de verbos que têm essa característica. Tudo bem? Então, os verbos que normalmente têm essas letras que estão aqui em cima, tá? Eles vão ter essa característica. Então, vocês podem também memorizar, ok? Vamos agora fazer algumas frases com esses verbos. Opa! Tem mais alguns aqui embaixo, ó. Finished, finished, liked, liked, walked, walked, climbed, climbed, ok? Então, vamos aí fazer algumas frases. We worked a lot this week. We worked a lot this week. We worked a lot this week. Então, aqui, ó. I couldn't have asked anything about that. She would be really sad. Então, ó, eu não poderia ter perguntado nada sobre isso, né? Ela estaria muito triste, né? Então, ou eu também posso traduzir como ela ficaria muito triste, ok? Sempre lembrando, a gente tem que dar o contexto na hora de traduzir uma frase. Então, I couldn't have asked, ok? Ou uma outra frase. I had to ask. Ah, não, mas essa frase seria no presente, perdão. I asked. Aqui. I asked twice to understand. I asked twice to understand. I asked twice to understand. Então, eu perguntei twice, duas vezes. Eu perguntei duas vezes para entender. Ok? I asked. Tudo bem? Ou aqui, ó. I liked her. I liked her. Eu gostei dela. I liked her. Beleza? Ficou alguma dúvida até agora? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, já falem. Bem, do contrário, vamos agora para os verbos em inglês, que também são terminados em ed, mas eles são o quê? Voiced. Então, vibra aqui, ó, na hora que você for falar essas letras, ou
Se você, não gostei dessa questão de vibrar ou não vibrar. Essas aqui são as letrinhas, ok? Que você tem aí que memorizar, ou, na verdade, os verbos, tá? É, como eu aprendi isso, gente? Eu aprendi simplesmente entrando em contato com a língua. Porque muitos dos verbos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Esses verbos que estão aqui, eles são usados no dia a dia. Ou se eles não são usados no dia a dia, eles não são aqueles verbos incomuns, sabe? Que, nossa, professor, você está me falando aqui uma palavra que eu é, nunca vi antes. É bem difícil, tá? Então, esses verbos aqui, eles são muito usados, certo? Então, se você sei lá, vou ouvir um podcast em inglês, vou pegar aqui meu celular, vou ouvir um podcast, eu vou ouvir uma música, eu vou assistir uma série, você vai encontrar a pronúncia dessas palavras, né? Então, o nativo que não é professor de inglês, por exemplo, ele não sabe disso daqui. Por que que o nativo que não é professor de inglês, ele não sabe disso? Porque ele faz naturalmente, ok? Ele não precisa fazer, porque ele ouve. Ele ouve e repete, ouve e repete. O que que eu peço para vocês fazerem? Lá no módulo de introdução, no módulo Beabá do inglês, sejam alunos copistas. Peguem estruturas prontas e façam o quê? Copiem nativos. Porque a estrutura já está toda pronta. Você só precisa aprender de acordo com o que eles falam, certo? Então, se você fizer esse movimento, você não precisa ficar assim, B, D, G. Aqui eu coloco só para simplificar, tá? Mas não precisa ficar decorando as palavrinhas. Você pode pegar essas palavras aqui, fazer frases com elas, e aí começar a perceber como os nativos pronunciam. Voltem lá no módulo, eu vou até mostrar isso aqui para vocês novamente. Peraí. Lá no módulo de ferramentas, no nosso curso, eu mostro para vocês dois sites. Para a gente não perder muito tempo com isso, porque já foi passado, eu só vou dar uma pincelada. Esses dois sites são The Free Dictionary, tá até salvo aqui, ó, The Free Dictionary e o Youglish, tá? Então, para você que ainda não viu essas duas aulas, que estão, aliás, no módulo de ferramentas, aqui, ó, eu coloco uma palavra, vai vir a pronúncia americana e a pronúncia britânica. Aqui, esse site vai procurar para mim vídeos no YouTube que fala exatamente aquela palavra que eu procurei. Ok? Então, acessem esses dois sites aqui, que vão ajudar bastante vocês a conseguir identificar esse tipo de verbo, a ter esse feedback sonoro, de ouvir como o nativo pronuncia, tá bom? São sites muito bons para vocês fazerem isso, certo? Então, deixa eu voltar aqui agora na nossa atividade. Então, meus queridos, voltando aqui, ó, vamos para a pronúncia das palavras, certo? Então, aqui, ó, eu não vou pronunciar o som do E, e eu vou pronunciar o som do D, ó. Called, called, offered, offered, loved, 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 followed, follow, vibra, followed, amazed, amazed, rained, rained, played, played, arrived, arrived, lived, lived. Left, lived, Ô, lived. Vi, o seu Alright. microfone tá. Vi, seu microfone tá aberto. Diz, você viu que eu tô repetindo, né? Eu vi que você tá repetindo. Show de bola, é isso mesmo. Ótimo. Espero que todos vocês estejam repetindo aí na casa de vocês também, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Cleaned, cleaned, damaged, damaged, used, used, enjoyed, enjoyed, listened, listened, shared, shared. Perceberam, ó, o D no final de tudo. Controlled, controlled, happened, happened, chased, chased. Ok, meus queridos? Então, mas aí você vai falar assim, ó, Giovanni, eu prestei muita atenção na sua aula, muita atenção. E aí eu percebi o quê? Que aqui, ó, nos que tem som de T, você colocou S.
Tá aqui o S. Agora aqui, ó, também tem S. E agora, Giovanni? E agora? Ó, eu trazendo a dúvida para a mente de vocês. É o seguinte, meus queridos. Tem palavras que tem S que tem esse som de S, ó. Não vibra. Tem palavras que tem som de S que tem som de Z, Z. Tem som de Z. É escrito com S, mas tem som de Z. Então, se você pega aqui, ó, a palavra mist, 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 perdão, mist. Som de T, ó, mist, certo? Esse som de S, tá? Dois S normalmente tem som de S, ó. Ó, kissed, kissed. Quando você vê palavras que têm apenas um S, normalmente elas podem ter som de Z. Tomem cuidado com isso. Igual, por exemplo, a palavra chase. Então, ó, aqui no chase eu tenho S, só que é um S só. E ele tem som de Z. Eu não falo chase, chase. Não, é chase, que no caso é perseguir, né? Chase. Então, som de Z, ó. Zzz, vibra. Chased, chased. Ok, ficou claro. Ó, teve uma pergunta aqui da Milena, só para eu entender. Você está trabalhando com verbos de ação? Verbos, tá? Porque se a gente ficar categorizando os verbos, fica mais complicado. Então não vamos categorizar os verbos. Eu estou falando sobre verbos. Verbos terminados com ed. E aí eu estou falando o que para vocês? As regras para vocês pronunciarem esses verbos de forma correta. Tudo bem? Então, vamos até recapitular antes de eu fazer as frases lá com o D. Então, aqui, ó, verbos que terminam com D, T e E, eu normalmente. Giovanni, por que você está falando normalmente? Porque, gente, língua nenhuma tem lógica. 1 mais 1 é 2, matemática, show de bola. Idioma não tem isso. O inglês, aliás, acontece com mais frequência que o português. Então, se eu falar para vocês assim, ó, é certeza absoluta, o que que vai acontecer? Vocês podem encontrar uma exceção. E aí eu fico como? Então, ó, na maior parte das vezes, esses daqui são verbos muito utilizados na língua inglesa quando você for usar esses verbos aqui, o que que vai acontecer? Você vai falar com som de ed, ed, certo? Needed, waited, hated, faded, created, hunted, counted, painted, wanted, decided, visited, started, planted, certo? Som de ed no final. Para quem gosta de Black Eyed Peas, tem aquela música Let's Get Started, ó, started, ó, ed. Tem esse ed no final. Então, ó, série, filme, música, imersão ajuda você a memorizar de uma forma tranquileba, ok? Então, vamos seguindo aqui. E aí nós temos o quê? Os verbos que também têm ed no final, todos têm ed no final, só que eles têm som de T. Por quê? Ou não vibra na hora que eu falo, Giovanni, achei chato, achei complicado, não quero estudar assim. Não tem problema. Então é o seguinte, quando você tiver normalmente, é essas letrinhas aqui, ó. Nesses verbos que são muito utilizados aqui, estão verbos que diariamente está na vida dos americanos, dos britânicos, dos australianos, tá? Aliás, estou até dando aula de português para um australiano, e aí a gente fica só conversando em inglês para eu manter meu nível. E assim, tranquilamente ele usa essas palavras aqui, ó. Ele usa esses verbos que estão aqui, tudo bem? Então são verbos muito utilizados no inglês. Então, quando não vibrar a corda vocal, ou quando você tiver alguma dessas terminações aqui, ou esses verbos, é som de T, certo? Helped, washed, laughed, danced, worked, wished, stopped, asked, finished, liked, looked, watched, kissed, fixed, kicked, checked, missed, cooked, walked, climbed, certo? Fica meio. Mas é isso mesmo, tudo bem? Fui falar rápido, deu até uma falta de ar na hora que eu fui falar todos os verbos aqui. Mas, meus queridos, essa é a regra que vocês têm que seguir. Agora aqui, para a nossa última exceção, que é os verbos que têm som de D. Eu peço por gentileza, ó, tirando esses verbos que estão aqui em cima, tá? Que são os primeiros, não pronunciem o som do E. Não pronunciem o som do E. Ficou claro? Tudo bem?
Então, aqui, ó, nós temos o verbo call, né? Então, fica called, offered, loved, followed, amazed, ran, played, arrived, lived, cleaned, damaged, used, enjoyed, listened, shared, controlled, happened, chased. Alright? Com som de D. Então vamos começar aqui as frases, ó. I loved her the most I could. Eu a amei o máximo que eu pude. I loved her the most I could. Right? I loved. Right? They arrived at the bus station. Let's get the car to pick them up. They arrived at the bus station. Let's get a car to pick them up. Alright? Então, eles o quê? Arrived, chegaram na estação de ônibus ou no ponto de ônibus. Vamos o quê? Get a car to pick them up. Vamos pegar o carro para o quê? Pegá-los, para buscá-los. Alright? Vamos pegar. I shared all my knowledge with them. Então, ó, I shared all my knowledge with them. Então, eu compartilhei, shared, é o verbo compartilhar, eu compartilhei todo o meu conhecimento com eles. Alright? Ok, meus queridos? Então, é o seguinte, agora, né, porque eu lembro que na última live a gente parou para fazer a aula de conversação, ficou um pouco tarde, né? Teve até duas pessoas que tiveram que sair antes do horário por conta disso. Então, ó, eu falei a pronúncia para vocês, mostrei exemplos com frases e a nossa aula de conversação hoje, ela vai ser a partir disso. Então, vocês vão, tema livre, vocês vão falar, como foi o dia de vocês hoje? A partir disso, o que que vocês vão fazer? Vão usar o verbo no passado. Eu vou ajudar vocês a usar esses verbos no passado. Tudo bem, meus queridos? Então, para você que está assistindo essa live gravada, muito obrigado. Tente aparecer aqui ao vivo para aproveitar as aulas de conversação toda quarta-feira às 8h30 da noite. Se tiver qualquer alteração, estará no grupo dos alunos, tá? Ninguém fica perdido aqui. Para você que está ao vivo aqui comigo, não saia. Giovanni, sou tímido, sou tímida, não quero falar na aula de conversação. Só ouça e aprenda com os coleguinhas. Aí você pega coragem para da próxima vez participar. Combinadíssimo? Então, eu vou encerrar aqui, mas só para quem está me assistindo, hein? Vocês fiquem aqui comigo. Eu tô vendo o nome de todo mundo aqui, viu? Olha eu ameaçando. Então, parando em 1, 2, 3, beijo, tchau.